Bom, estamos em mais um módulo Avante, organização da Nestlé, em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Meu nome é Miguel Alito, sou ortopedista e traumatologista, especializado em cirurgias do quadril, e vou falar aqui para vocês sobre a artroplastia total de quadril, né, que é uma cirurgia de grande porte, e o uso de protocolo multimodal com a nossa implementação de um suplemento para poder ajudar nessa resposta ao trauma. Bom, este gráfico ele elucida muito para a gente a importância de se conter o trauma cirúrgico ou diminuir as complicações possíveis de um trauma, de uma cirurgia de grande porte. A artroplastia de quadril, ela provoca uma resistência à insulina muito alta. Se a gente comparar com as cirurgias de colo, é praticamente o dobro, né? Colestectomia, né? Então, são cirurgias que provocam uma resistência insulínica, porém, comparadas à artroplastia, nós vemos que as artroplastias são, de um modo geral, cirurgias que têm um potencial grande de reação inflamatória e de resposta exacerbada ao trauma, né? Com o aumento da resistência insulínica. Isso já justifica um trabalho para tentarmos melhorar essa resposta ao trauma. Então, os protocolos multimodais, né, conhecidos como Fast Track fora do Brasil, eles visam e conseguem melhorar os cuidados perioperatórios com uma melhor qualidade na recuperação pós-operatória, uma aceleração dessa recuperação com qualidade, com isso diminuindo a mortalidade, inclusive os custos gerados por internações mais curtas do que as tradicionais. Nós temos uma forte medicina baseada em evidências, mostrando todas essas vantagens. Dois trabalhos recentes bem importantes, de 2019 e 2018, realizados por ortopedistas do Grupo ERAS, mostram numa meta-análise e numa revisão sistemática que houve uma diminuição significativa na taxa de mortalidade, na taxa de transfusão sanguínea, na taxa de complicações e no tempo de internação. Isso utilizando um protocolo multimodal. O acerto na ortopedia começou no Brasil entre 2011 e 2012, quando eu tive a oportunidade de conhecer o livro do Dr. Aguilar e depois iniciei a utilização desses protocolos em minhas cirurgias. Vendo o resultado, nós começamos a colocar esses dados no papel, né? Procuramos aí produzir um trabalho científico. Uma artroplastia de quadril é uma troca de uma articulação doente por uma articulação mecânica. Nós temos formas e tipos, né, de artroplastias. Nós temos uma artroplastia totalmente sem cimento, em que os componentes, tanto femoral como aqui de cima o acetabular, são encaixados no osso, sem nenhuma forma de fixação adicional. Temos a prótese cimentada aqui no centro, em que tanto o componente femoral como o componente acetabular são fixos ao osso através de um componente, de um cimento especial ortopédico. E temos a prótese híbrida, em que parte ela é cimentada, no caso aqui o fêmur é cimentado, e a parte acetabular ela é sem cimento. Então esses são os componentes de uma artroplastia de quadril. Nós fizemos a nossa publicação do acerto em ortopedia no ano de 2016, numa revista de um fator de impacto importante, na Nutrition Journal, em que nós realizamos um estudo clínico, randomizado, prospectivo, com o grupo controle e o grupo multimodal, que seria o projeto Acerto, utilizando de dieta imunomoduladora. Isso em 2006 foi a nossa publicação. Utilizamos na nossa rotina o IMPACT, com 5 dias anteriores à cirurgia, utilizando 2 unidades por dia. Então, os pacientes do grupo Acerto utilizaram do IMPACT para esse nosso trabalho. O objetivo da utilização dessa dieta imunomoduladora é sempre aumentar a competência imune e diminuir essa resposta metabólica ao trauma. Então, nosso trabalho visou ver
também esse lado positivo da dieta imunomoduladora. Então, nós variamos os grupos, o grupo controle e o grupo acerto, e utilizamos o protocolo nos grupos, sendo que as informações pré-operatórias foram realizadas para ambos os grupos, a avaliação do estado nutricional também para ambos os grupos, as dosagens bioquímicas de rotina para qualquer cirurgia eletiva e acrescentamos a dosagem do VHS, do PCR também, para ver essa parte inflamatória, né? Dosar o nível dessa inflamação no pós-operatório. A abreviação do jejum foi realizada no grupo acerto, utilizamos a maltodextrina 2 horas antes da cirurgia e utilizamos a dieta imunomoduladora com Impact 5 dias antes da cirurgia, 2 unidades por dia. No grupo controle, o padrão, que sempre foi utilizado, de 8 horas para sólidos e líquidos. Analgesia, nos 2 grupos foi realizada da mesma forma, um bloqueio do neuroeixo associado ao uso de opioide. A profilaxia antibiótica igual para os 2 grupos, com a cefazolina 2 gramas na indução anestésica e 1 grama 3 vezes ao dia por 48 horas. Depois de 48 horas, nós suspendemos. Drenos e sondas nós restringimos em ambos os grupos, eu já não utilizava mais desde 2011 e nós não acrescentamos drenos e sondas, então os 2 grupos ficaram sem. Diminuição dos fluidos intravenosos, nós mantivemos o padrão que utilizávamos, né, que de um modo geral a ortopedia utiliza para cirurgia de grandes portes, que é em torno aí de 50 ml por quilograma dia, nós utilizamos isso por 48 horas. E no grupo acerto nós diminuímos, deixamos 1000 ml do soro fisiológico apenas no primeiro dia de cirurgia. Então restringimos aí essa hidratação no grupo acerto. A profilaxia antitrombótica realizada para ambos os grupos, a enoxaparina 20 mg 6 horas após o bloqueio anestésico e 40 mg dia a partir do primeiro dia de pós-operatório até 35 dias de pós-operatório. A realimentação precoce no grupo controle, nós liberamos a alimentação 6 horas após o procedimento cirúrgico, né, quando o paciente já estava no quarto. No grupo acerto, a primeira alimentação foi dada na recuperação pós-anestésica, em torno aí de 2 horas, no máximo 3 horas após o término da cirurgia. A mobilização foi precoce, né, no grupo acerto, nós colocamos esses pacientes para andar no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte. No grupo controle, como de rotina, nós andamos com os pacientes a partir do primeiro, segundo dia de pós-operatório. Então, nesse estudo, nós elegemos um número de 40 pacientes e depois, no final, nós conseguimos analisar 15 pacientes no grupo acerto e 17 no grupo controle. Então, são nossos dados. Em relação aos grupos, não teve variação em relação à idade, nem ao gênero, nem às comorbidades, nem ao estado nutricional. A terapia imunomoduladora foi realizada apenas no grupo acerto e o tempo de jejum pré-operatório teve diferença porque nós utilizamos a abreviação no grupo acerto e não utilizamos no grupo controle. A hemoglobina pré-operatória e pós-operatória nos 2 grupos manteve-se bem pareado, bem parecido, não sem diferenças estatísticas. O VHS, ele quase que teve uma diferença estatística no pós-operatório, eu acho que pelo N nós não conseguimos ainda, mas houve uma diminuição, mas não significativamente, de forma estatística. O PCR, a proteína C reativa, sim, ela diminuiu no grupo do multimodal, no grupo acerto. Então nós tivemos uma diminuição aí importante de uma reação inflamatória pós-operatória nos pacientes do acerto. São gráficos mostrando a variação da hemoglobina à esquerda e do VHS no pós-operatório, não tivemos grandes diferenças. E o PCR, a proteína C reativa, sim. Então, o grupo que utilizou do protocolo multimodal com a dieta imunomoduladora, nós tivemos uma menor elevação da proteína C reativa com 48 horas de cirurgia. O tempo de internação foi importante, né? Nós diminuímos pela metade no grupo acerto, com essas medidas protocolares. O tempo de cirurgia não variou, foi praticamente igual para ambos os grupos, é a mesma equipe cirúrgica. Aqui um grupo mostrando a média, o desvio padrão em vermelho
grupo acerto, o tempo de internação, em preto do grupo controle. Então aqui a gente consegue ver a diferença importante em tempo de hospitalização do grupo acerto comparado ao grupo controle. Mais um gráfico mostrando isso de uma forma bem simples, né? O tempo de internação. Como é que a gente pode liberar esse paciente? Como é que é feita a alta hospitalar? O doente tem que estar sem dor ou com uma dor controlada por opioides fracos, né? Uma escala visual analógica menor ou igual a 4. Deambulando com o andador e sem auxílio de terceiros, alimentando-se de forma habitual, ferida cirúrgica em bom aspecto, afebril e estimulado e confiante para o retorno ao lar. Bom, nós podemos tirar como conclusões que a abreviação do jejum com carboidrato e a dieta imunomoduladora nas artroplastias totais de quadril, ela foi segura, pode ser praticada, houve diminuição dos valores da proteína C reativa no grupo acerto, junto com o protocolo e a dieta imunomoduladora com 48 horas de pós-operatório. Diminuiu o tempo de internação e não alterou a morbimortalidade. Nós estamos com um novo trabalho agora em andamento. Eu estou colhendo os dados, né? Já colhi os dados, na verdade, de 2008 a 2018. 2008 porque é a época que nós temos já a computação e antes disso eram fichas manuais. Então, basicamente, o motivo de 2008 é esse, a facilidade dos dados. E nós estamos aí comparando os grupos, né? Nós temos o grupo controle, que é a época que a gente não utilizava o protocolo multimodal, que foi entre 2008 e 2012. E a partir de 2013, até os dias atuais, nós estamos utilizando o protocolo multimodal. O que nós fizemos um pouco a mais? Por exemplo, pacientes com 60 anos ou abaixo de 60 anos, com 2 ou mais comorbidades, por exemplo, paciente abaixo de 60, mas hipertenso, diabético, nós sempre solicitamos uma avaliação pré-operatória do geriatra e acompanhamento pós-operatório dessa parte clínica com a geriatria. Isso nos ajuda muito nesses controles dos cuidados diários com o paciente internado depois de uma cirurgia de grande porte. Nós temos muitos pacientes com mais idade e isso realmente nos facilita, nos dá qualidade de serviço. Mantivemos aí a dieta imunomoduladora, porém aumentamos. Nós usamos atualmente 7 dias no pré-operatório e mais 7 dias de pós-operatório. 2 unidades do Impact por dia. E outra coisa muito importante em ortopedia é o controle da dor. Hoje nós temos um excelente controle analgésico. Nós temos a equipe de anestesia que realiza o bloqueio do neuroeixo, normalmente a raquianestesia associada a um bloqueio de nervos periféricos. Um bom bloqueio para a artroplastia de quadril é o bloqueio de plexo lombar, associado ao bloqueio do nervo cutâneo lateral da coxa. A gente consegue, com isso, colocar o paciente para andar no final do dia, no mais tardar no início do outro dia, com uma analgesia muito boa. Quando não se tem condições clínicas para o bloqueio do plexo lombar por alguma dificuldade, por exemplo, a gente lança a mão de um bloqueio periarticular. Nós realizamos uma infusão anestésica na região da cirurgia. O cirurgião é que faz, o ortopedista no caso. Nós utilizamos cerca de 200 ml de uma solução com naropim. Isso provoca uma analgesia muito interessante também, sem bloqueio motor. Então, é um bom aliado nosso também para a analgesia pós-operatória. E essa analgesia é importante na recuperação do doente de artroplastia de quadril e também de joelho. Então, nós elegemos de 2008 a 2018 633 pacientes operados de artroplastia de quadril e terminamos no grupo controle, fazendo as exclusões, com 174 pacientes e no grupo de intervenção, o acerto, com 328 pacientes. Esse é um N já importante e nós estamos trabalhando em cima disso. Esse é um formulário de avaliação que todos os pacientes têm. São perguntas básicas, é uma aplicação do parte do protocolo já na entrevista com o paciente, tanto no pré-operatório, e essa ficha também serve como o início do pós-operatório. Nós nos guiamos por ela. Estamos aí na fase da análise estatística. Então, vamos ver aqui um pouquinho dos nossos dados demográficos aqui. Em relação a sexo, nós tivemos um pouco mais de masculinos no grupo controle
e um pouco mais de femininos no grupo acerto. A comorbidade, ela foi semelhante entre os grupos e a idade também foi semelhante entre os grupos. O tempo de cirurgia, nós tivemos uma variação. Em 2008 a 2012 a gente demorava um pouco mais nas cirurgias, próximo de 2 horas. Já na atualidade, depois de 2013 para cá, a gente conseguiu diminuir o tempo de cirurgia. Hoje é em torno de 1h30, 1h20. Isso se deve, eu acho, que à curva de aprendizagem, também ao material. Hoje as artroplastias, elas têm um material para cirurgias minimamente invasivas, um material mais propício para a gente conseguir um resultado muito bom em menor tempo cirúrgico. O bloqueio de nervo periférico para analgesia foi pouco realizado no grupo controle e foi bastante realizado no grupo acerto, o que deu essa diferença estatística. E hoje é uma realidade para a gente esses bloqueios. A escala visual analógica, antes desses bloqueios, nós tínhamos uma média de 5,09 e depois os bloqueios passou para 3,97, ou seja, teve uma significância estatística. Hoje o paciente tem menos dor. O tempo de internação, nós tivemos também uma diminuição de quase 50%. Antes 6 dias, 7 dias, hoje nós temos de 2 a 3 dias de internação, em média para as artroplastias de quadril. Essas variáveis a gente ainda está, ainda estou fazendo a parte estatística, mas duas aqui interessantes. A infecção, nós já tivemos uma diminuição da taxa de infecção. Essa infecção, na maioria das vezes, é superficial, é infecção de pele, não aquela infecção profunda de artroplastia. São todas aqui, são as infecções superficiais. Morte também, nós tivemos uma diminuição de 1,72 para 1,59. Então, são dados já positivos que nós estamos avaliando. Aqui um gráfico mostrando o tempo de internação do grupo controle e do grupo acerto, uma diferença importante. E os critérios adotados para alta são os mesmos, o paciente sem dor ou com uma dor fraca, andando com andador, alimentando-se bem, ferida cirúrgica em bom aspecto, sem febre e estimulado para o retorno ao lar. Então o projeto acerto, ele é seguro, deve ser praticado, qualquer idade poderá se beneficiar com o protocolo em artroplastia de quadril. Nós temos jovens de 18 anos já necessitando de cirurgias de artroplastia, nós temos já casos de pacientes jovens, como pacientes com 100 anos, 101 anos, com artroplastia de quadril. Então, nós usamos esse protocolo em toda a idade. Evidências crescentes na literatura apoiam os protocolos multimodais em cirurgias de grande porte, em ortopedia. O tempo de internação ele diminui, a intensidade da dor nós conseguimos também diminuir com esses cuidados pós-operatórios. Lembrando sempre que todo protocolo multimodal ele depende de equipe, nós não trabalhamos sozinhos. Então nós temos que ter uma boa equipe anestésica, uma boa equipe de cirurgia, um geriatra que nos ajuda muito hoje em dia, uma fisioterapia precoce, um nutricionista desde o pré-operatório até nos ajudar no pós-operatório, a enfermagem atuante, os laboratórios, instrumental cirúrgico é uma coisa muito importante para quem opera, E em alguns casos até a ajuda da psicologia. Então, antes do projeto acerto, eu me via nessa situação. É uma comparação que a gente faz. E depois do projeto acerto, as coisas modificaram muito para a gente na ortopedia. Saímos de algo moroso, algo mais trabalhoso, para algo mais rápido e com qualidade. Esse é um exemplo de um bloqueio periférico. Quando o anestesista não faz o bloqueio do plexo lombar, a gente pode utilizar dessa técnica em que nós fazemos a infiltração ao redor do campo cirúrgico. Nós realizamos essa infiltração a nível acetabular, cápsula, na musculatura gluteomédia, mínima, gluteomáximo, no fêmur, no vasto lateral, no tensor do fáscia. Isso nos dá uma analgesia pós-operatória também bastante interessante, sem o bloqueio motor, que muitas vezes é ocasionado pelo bloqueio do plexo lombar. Agradeço ao convite, espero ter contribuído com a nossa ortopedia, porque o projeto ele já contribuiu muito com a gente na ortopedia. Nós hoje utilizamos
na minha instituição, não só nas artroplastias de quadril, mas utilizamos também nas artroplastias de joelho e nas cirurgias de maior parte, todo esse protocolo. E a abreviação do jejum nós utilizamos para todas as cirurgias independentes do porte. Muito obrigado.